Sabia que a nossa natureza pecaminosa tem aversão das escrituras e da oração? Sabia que a nossa natureza pecaminosa tem mais desejo, mais prazer em assistir um seriado do que ler as escrituras? Nossa natureza pecaminosa tem mais prazer pelos entretenimentos da vida, pelos vícios da vida, pelas coisas triviais, pelas coisas fúteis da vida, do que pelas coisas espirituais. Porque você acha que quando você pega a Bíblia para ler dá desânimo, você vai orar dá desânimo? Nem sempre é o diabo, irmãos. Às vezes é a nossa própria natureza pecaminosa, os nossos desejos internos, que por vezes está nos dominando, que por vezes está nos vencendo. Olha o que diz em Gálatas 5, no versículo 16 a 17, Paulo fala a respeito da luta que há entre o espírito e a carne. Perceba que aqui Paulo não está dizendo a nossa luta contra o diabo, mas aqui Paulo está dizendo que o espírito combate contra a carne e a carne combate contra o espírito. Carne aqui fala dos desejos pecaminosos que existem dentro de nós. Então continuamente, diariamente, constantemente, o pecado ele combate contra tudo aquilo que existe dentro de nós que é de Deus. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo, ele nos inclina ao amor, à piedade, à misericórdia, à obediência, à renúncia. E o pecado, ele quer o quê? Ele quer nos inclinar ao adultério, à prostituição, à mentira, à idolatria, à promiscuidade, aos ciúmes. Então há uma luta constante, irmãos, dentro de nós. Um pregador chamado John Owen, ele diz assim, que o pecado, ele se opõe com toda a sua força contra todo ato de santidade e contra todos os graus de graça que nós alcançamos. Perceba isso, o pecado, ele se opõe com toda a força, irmãos, contra todo ato de santidade. Então todo ato de santidade, de obediência à palavra, de viver cristão, o pecado sempre vai se opor. Então, irmãos, nós não podemos desanimar nesta corrida. Nós não podemos nos inclinar ao pecado. Nós não podemos dar legalidade ao pecado. Porque se nós darmos legalidade à nossa natureza pecaminosa nessa corrida rumo à eternidade, certamente que o pecado vai nos fazer desanimar, parar e ficar prostrado. Lutar contra o pecado, preste atenção, lutar contra o pecado é uma das maiores evidências de um salvo. Você quer descobrir que você é um convertido? É quando você luta contra o pecado. Quem não é convertido é escravo do pecado. Quem é convertido, quem é cheio do Espírito Santo, é uma vida contínua, é uma vida diária, irmãos, de combate, de luta, é uma luta interna, é uma guerra interna, irmãos. É todos os dias o pecado batendo na porta, como bateu na porta do coração de Caim que matou Abel. Lembra o que Deus diz a Caim? Caim, eis que o pecado jaz à porta. Então todos os dias o pecado se apresenta diante de nós como um banquete saboroso, cheio de vaidades, cheio de prazeres ilícitos, cheio de sentimentos pecaminosos e sentimentos contrários à vontade de Deus. E basta nós nos mantermos firmes, irmãos, olhando para Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. A maneira de nós vencermos o pecado, irmãos, é nós confiando em Cristo, confiando na graça de Deus, confiando na Santíssima Trindade, que trabalham ao nosso favor, para nos ajudar, para nos fortalecer, para mortificar a nossa carne, para santificar os nossos pensamentos, irmãos. Então essa é a primeira grande luta que nós